Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Maravilha. Chovendo, mas estamos aqui. O Senhor nos trouxe, o Senhor preparou este dia, este momento, para nós louvarmos o seu nome, amém? Nós vamos apresentar ao Senhor um culto racional. Vamos fazer o melhor para Deus. Vamos, ao decorrer do culto, nós já estamos agradecendo a Deus por aquilo que ainda nós vamos receber do Senhor. Temos recebido muitas bênçãos, temos recebido muita proteção de Deus, temos recebido conforto através do Espírito Santo. Então nós temos que nos preocupar em fazer um culto da melhor maneira possível a Deus. Amém? Porque se nós sairmos da nossa casa, não porque está chovendo, todos os cultos que nós saímos da nossa casa e viemos para o templo, junto com os irmãos, cultuar a Deus, temos que ter um objetivo. Porque se a gente vir sem objetivo, é em vão. Então nós pretendemos, em nome de Jesus, fazer o melhor para Deus nessa noite. Você que está na sua casa, talvez no seu trabalho, no seu veículo, que você possa também oferecer esse tempo de uma maneira especial para Deus. O certo, correto, é nós, tendo condições, nos reunirmos no templo. Porque já pensou se Deus fosse nos tratar como nós tratamos Ele? Hoje não tenho tempo, hoje não tenho condições. Vários motivos, trabalho, talvez problema de saúde, talvez outros afazeres, talvez outras regalias. Hoje eu não posso dar um tempo para Deus. Então, que o Senhor continue misericórdia de nós. Se nós fôssemos tratados por Deus, como nós, infelizmente, muitas das vezes tratamos Deus. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Então tem muitos dias numa semana, muitos dias no mês, muitos dias e horas no ano. E Deus sabe como nós qualificamos tudo isso para servi-lo, para adorá-lo, para agradecê-lo, para dedicarmos um tempo especial para Ele. Não tenho condições de quarta, tem domingo. Não tenho condições de domingo. Aí fica complicado. Se Deus fosse fazer uma escala, no universo, como Paulino se dedica a mim, assim por diante. Então, da forma que ele se esforça, eu vou corresponder a ele. Mas as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por isso nós falamos e sempre vamos repetir. Vamos aproveitar o tempo que temos para cultuar ao Senhor. A nossa igreja, o pastor Rodrigo, é o anjo da igreja. Os nossos cultos oficiais, quarta e domingo. Então tem muito tempo vago para a pessoa às vezes falar, não tenho condições de ir no culto. Então nós temos motivos de sobra para nos reunirmos aqui. Diz que vai vir uma outra onda aí, Diz que vai fechar tudo de novo. Mas o nosso coração, a nossa fé, o nosso propósito, só nós podemos fechar. O homem não fecha, o diabo não fecha, nós podemos. Mas que os nossos corações estejam abertos para Deus. Deus nos dando condições, saúde, nós vamos nos esforçar para cultuar ao Senhor. Vamos ler o Salmo 24. Vamos ler este
Este salmo, salmo de Davi. Aí ele começa dizendo, né, que tudo pertence a Deus. O tempo, o sol, a chuva, tudo pertence a Deus. E tudo que está acontecendo, que já aconteceu, que irá acontecer, Deus tem o controle. Se está acontecendo algo, é porque tem a permissão de Deus. Nunca viemos a pensar que Deus perdeu o controle, a situação está além da capacidade de Deus, de forma alguma. Deus permite. O importante é nós reconhecermos a plenitude de Deus, a soberania de Deus. Ah, mas por que acontece isso? Porque Deus está no controle, Ele permite. Ah, Deus permitiu que viesse problemas. É só ler a história de Jó. Desde que nós estejamos na presença de Deus, é mais fácil nós entendermos e aceitarmos. E essa pessoa, se infelizmente muitas vezes nós saímos do propósito de Deus e acontece algo negativo, aí nós não podemos cobrar Deus. Mas se estivermos no propósito de Deus, igual o rei estava lá, né? Isaías foi lá e falou, você prepara toda a sua casa, os seus compromissos, se você vai morrer. Aí ele virou o rosto e disse, Senhor, o Senhor me conhece. Aí Deus acrescenta mais 15 anos. Então, quando a pessoa está de acordo com a vontade do Senhor, a situação pode ser modificada. Agora, se infelizmente, às vezes as pessoas, homens, mulheres, estão fora do propósito de Deus, aí é uma outra situação. O Salmo 24 diz assim, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então, todos, americanos, japoneses, brasileiros, a nação, a terra, o mundo. Porque Ele, Deus, fundou os mares e sobre os correntes o estabeleceu. Deus fez tudo. Ele é o Criador. Uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Os que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Estes receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus a sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Até aqui é o nosso Deus. Então nós temos Deus no controle do nosso viver. Disse, né, que às vezes acontecem situações que nós, sendo humanos, às vezes a gente estremece um pouco, né, na nossa fragilidade. Mas quando Deus está no controle, a gente vence. A gente ultrapassa, mesmo que às vezes nós temos que enfrentar perigos que talvez possam nos levar até a morte, mas não nos tirar da presença de Deus. Estevão, os 3 jovens, Daniel, José, quantos homens e mulheres, né? Permaneceram na presença de Deus, venceram aquela situação, e o mais importante aqui, né? O santo monte do Senhor, o céu, a salvação, nós temos ela garantida se permanecermos na presença do Deus único. Amém? Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Nós vamos fazer esta primeira oração. Agradecer a Deus por essa chuva, né? Muito calor, mas Deus tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos amparado, tem nos fortalecido e tem nos concedido o privilégio de cultuarmos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, juntamente com os teus servos, nós chegamos diante de Ti nesta primeira oração, Senhor. Nós queremos agradecer-te, ó Deus, pela Tua plenitude, pela Tua grandeza, pelo Teu excelso amor.
O Senhor é conhecedor de todas as coisas, a capacidade pertence ao Senhor. Aquilo que nós passamos, enfrentamos, necessitamos, ó Deus, situações difíceis que estamos vivendo, o Senhor sabe de todas as coisas. O mais importante, ó Deus, é que nós estamos aqui nessa noite para te cultuar, te exaltar, bendizer o teu nome, louvar, glorificar o teu nome, ouvirmos a tua palavra, e nós sabemos que pela tua misericórdia nós seremos abençoados, enriquecidos, fortalecidos, curados, sarados, coroados pelo Senhor Jesus. Queremos entregar, ó Deus, todos que já estão aqui nessa noite, no nome de Jesus, nas tuas mãos, que as tuas bênçãos, a tua graça, ela seja derramada sobre nós de uma forma especial. Que saiamos daqui curados, fortalecidos, restaurados, encorajados, ó Deus, para continuarmos na sua presença, louvando, glorificando e servindo ao Senhor, vivendo de acordo com a tua palavra, cumprindo os teus estatutos, ó Deus, os teus mandamentos, e não desviarmos nem para a esquerda, nem para a direita, nem não sairmos, mas permanecermos na tua presença e cumprirmos a tua palavra como ela é. Em nome de Jesus. Tira todo impedimento, toda frieza, todo comodismo, ó Deus, em nome de Jesus. Aqueles que não conseguirão estar aqui conosco, o Senhor sabe onde estão, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando no coração de todos, de uma forma especial, que nós possamos, ó Deus, nos dedicar, separarmos um tempo especial para o Senhor, para nos reunirmos na sua presença, juntamente com os teus servos, em nome de Jesus. Não queremos, ó Deus, apresentar só o nosso ministério, mas queremos apresentar o teu povo na face da terra. As nações, ó Deus, os países estão distantes, os missionários, que nós tenhamos um tempo específico para o Senhor. Momentos, horas, ó Deus, dedicados somente ao Senhor, em nome de Jesus. Derrama as suas bênçãos sobre nós, de uma forma especial nessa noite, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos louvar a Deus, vamos glorificar ao Senhor, vamos fazer o melhor para Deus. Amém? Motivo de alegria eu estar aqui nessa noite, na presença de Deus. Quantos gostariam, ou quantos se prepararam, não só aqui, mas outros lugares, né, outras igrejas, outros ministérios, e houve algum impedimento, talvez um acidente, talvez uma enfermidade, não na própria pessoa, mas talvez num parente, num filho, e impediu a pessoa, o irmão ou a irmã, de sair da sua casa e ir até o templo. E nós viemos. Louvado seja Deus por isso. Ontem, né, indo embora, ali perto naquele viaduto que atravessamos, tinha um carro enfincado naquele para-arreio que fala, e uma mulher. Tinha acabado de acontecer o acidente. Então Deus tem nos protegido. Aí a ambulância chegou, tirou ela na maca lá. Talvez a pessoa se prepara, né, para tantos meios, festividades, final de ano, e acontece surpresas que as pessoas não esperam. Levando para o lado espiritual, nós temos que nos dedicar a Deus em todas as oportunidades, porque nós não sabemos o que pode nos acontecer daqui a instantes. O importante é que nós estamos aqui bem, na presença de Deus. Vamos louvar ao Senhor, vamos glorificar ao Senhor. Quero convidar a Ashley, o Samuel, o Alexandre, creio que a Luciana já está por chegar também. Vamos louvar a Deus, vamos glorificar ao Senhor, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma.
Aleluias. Nós vamos louvar ao Senhor com um cântico antes dos cânticos que nós ensaiamos aqui na sexta. Vamos louvar ao Senhor com o melhor que nós temos. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas. Teu Espírito se manifestará nesse dia, sendo vitórias nossas vidas. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos a sua e o Espírito se manifestará nesse dia, trazendo vitórias nossas vidas. Quem pecará contra esse morte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Sua palavra de vitória já foi. Quem pecará? Quem pecará contra a morte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Quem poderá nos resistir? Essa palavra de vitória já foi liberada. Essa palavra de vitória já foi liberada. Essa palavra de vitória já foi O Mateus está falando, fala de mim. Louvamos a Deus pela vida do Mateus. É o futuro músico da Igreja do Brasil para Cristo. Amém? Num dia lindo, nós cremos, né? Para aqueles que estiverem na presença do Senhor, vai ser um dia lindo. O arrebatamento da igreja. Mas vamos ser realistas. É só ler a Bíblia. Ai daqueles que ficarem aqui. Mas que nós possamos, em nome de Jesus, estar na presença do Senhor, para declararmos que realmente vai ser um dia lindo. Talvez eu encontrar a eterna glória no meio da estar. Gozo e alegria posso então sentir. Jesus Cristo já está aqui. Jesus virá outra vez aqui. Jesus virá. Todos outros venham salvo cantando. Ele veio
a eterna glória prometida está. Gozo e alegria, mostra todos em ti. O Espírito já está por vir. Tu virás, outra vez aqui, Jesus virá. Tu virás, outra vez. Oh, Deus. Ele veio ao mundo, ser-se da paz. Ele foi pecado e não pecou jamais. Sua vida foi grande amor. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá mais outra vez aqui. Oh Deus, venho Salvador inteiro. Ele é o nosso Senhor. Jesus virá. Outra vez aqui, Jesus virá. Jesus virá. Oh, Deus, em Salvador inteiro. Ele é o nosso Senhor. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. No nome de Jesus. Poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar.
surgiu, o exército surgiu, o exército surgiu. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Amém? Quantas cadeias que às vezes nos aprisionam, nos cercam, nos dificultam viver, falar, conviver, termos paz no nosso coração. Não sei, o compromisso de todos nós é individual, nós temos com o Senhor, mas que você, que eu, todos nós, nos aproximamos cada vez mais de Deus, para que algo que só o Espírito Santo possa desfazer, quebrar, faça e opere em nossa vida. Amém? Agradecemos a oportunidade. Quero convidar o pastor Rodrigo para estar conduzindo. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por esta noite, onde nós podemos estar na casa do nosso Deus, reunidos para louvor da sua glória. As crianças agora já vão estar indo lá para a escola. Que Deus abençoe as nossas crianças, dê graça para as professoras, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nesse momento nós já vamos caminhar aqui para os dízimos, as ofertas na casa do Senhor. Quero convidar você nesse momento a pegar a sua oferta, pegar o seu dízimo, para nós estarmos orando, abençoando a vida de cada dizimista, de cada ofertante desta casa de oração. Quero pedir aqui para o nosso irmão presbítero Paulino preparar mais um louvor para louvar ao Senhor. Enquanto os irmãos vão estar ofertando nesta noite, a gente sabe que é uma bênção poder ser um abençoador da obra. Aquele que abençoa a obra do Senhor é abençoado pelo dono dela. A Bíblia nos fala que aquele que semeia, ele tem uma grande colheita no Senhor. Pois é Deus que faz crescer e prosperar a nossa semente na casa do nosso Deus, irmãos. Então, é um privilégio para nós poder contribuir com a obra do nosso Deus. Então, quero convidar você nesta noite a se colocar em pé, para nós orarmos pela vida de cada dizimista, cada ofertante desta obra, que tem cuidado desta casa de oração com muito amor, com muito carinho, tem realmente sido uma coluna para esta casa. O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Gálatas, quando ele foi para Jerusalém, ele encontrou lá Pedro, encontrou Tiago, encontrou João. Ele disse: olha, verdadeiramente esses homens são colunas de Deus. Então nós também louvamos ao Senhor que nós temos aqui irmãos que são colunas, que têm sustentado esta obra, que têm realmente segurado firme nos remos, e nós temos remado para aonde o Senhor tem nos direcionado. Então quero neste momento convidar você, meu irmão, pega a sua oferta, você que trouxe a sua oferta nesta noite, o seu dízimo, você que não tem, não sinta-se constrangido, envergonhado. Deus ama aquele que dá com alegria. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré que nós queremos louvar o teu santo nome, que nós queremos agradecer ao Senhor
por mais um domingo, Senhor, estar na tua casa, neste primeiro dia da semana, Senhor, dia de descansarmos, dia, Senhor, de nós cultuarmos, nos reencontrarmos na tua casa, Senhor, te adorar, oferecer o nosso culto racional e também, Senhor, dentro desse culto, oferecer as nossas ofertas e os nossos dízimos na tua presença. Te pedimos, Senhor, uma bênção especial nesta noite para a vida deste irmão, para a vida desta irmã. Que o Senhor venha prosperar grandemente, Senhor, ainda neste final de ano que nós estamos caminhando, Senhor. Que as bênçãos do Senhor venham de uma maneira especial sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas, Senhor. O Senhor faça prosperar de uma maneira sobrenatural, Jesus querido. Que os celeiros sejam cheios, que os lagares estejam, Senhor, transbordando, que não falte coisa grande, que não falte coisa pequena na vida dos teus filhos, Senhor, e que eles desfrutem de todas as promessas que estão incluídas neste santo livro, Senhor, para todos aqueles que são fiéis a Ti, Senhor, e a Tua obra. É o que eu te peço, Senhor. Receba as nossas ofertas, os nossos dízimos, para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. Pode sair do teu lugar, trazer a sua oferta, o seu dízimo, enquanto o nosso irmão presbítero Paulino louva ao Senhor nesta noite. Senhor, me ajuda a levar minha cruz, a viver neste mundo e mostrar para este mundo que eu sou uma luz. Ai do céu, mas que eu tente acertar, mas eu erro. Me perdoa, mas não sou de ferro. É difícil, tão difícil aprender a viver. Ai do céu, me disseram que o mundo é uma história. Eu venho pedir-te agora, me ajuda a fazer a lição. Pai do céu, me perdoa, embora eu não mereço. Dai-me forças pra erguer a cabeça. Eu prometo que vou acertar. Me ajuda, me guarda, me ampara, me sustenta e me prepara pra quando teu filho voltar. Me ajuda a viver neste mundo e mostrar pra este mundo que eu sou uma luz. Ai do céu, me disseram que eu venho pedir-te agora, me ajuda a fazer a lição. Pai do céu, me perdoa, embora eu não mereço. Dai-me forças pra erguer a cabeça. Eu prometo
prometo que vou acertar. Me ajuda, guarda, me ampara, me sustenta e me prepara pra quando teu filho voltar. Deus abençoe o presbítero Paulino, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero convidar a todos nesta noite para abrir a sua Bíblia lá no livro do Neemias, capítulo 1, verso 1. Neemias, capítulo 1, livro histórico deste servo do Senhor, deste homem de Deus que foi tão importante para a sua nação, para o seu povo. Graças a Deus, irmãos, estamos chegando em mais um final de ano, onde o Senhor tem sustentado a nossa vida, irmãos. Um ano difícil, imagino que para todos nós, um ano bem desafiador, desafiador de uma maneira que nós ainda não havíamos enfrentado uma situação como essa. Imagino que a maioria dos irmãos no mundo não havia enfrentado uma situação tão difícil que nós estamos enfrentando e ainda estamos atravessando, mas o Senhor, com sua bondade, com sua graça, vem sustentando a nossa vida na sua presença. Estamos aí nos últimos dias, o penúltimo dia do mês de novembro, caminhando para o último mês desse ano. Vamos entrar em dezembro, pedindo ao Senhor as suas bênçãos, pedindo ao Senhor que nos ajude a caminhar por esses dias que nós temos que passar, irmãos. A Bíblia nos fala que o justo viverá pela fé, irmãos. Então nós que somos justificados pelo Senhor, nós vamos viver pela fé em Cristo. A única coisa que vai nos sustentar nesse mundo, irmãos, vai ser a fé no Senhor. E a fé no Senhor está fundamentada na sua palavra, porque a Bíblia nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do nosso Deus. Então a esperança para nós, e esta que não traz confusão, conforme Paulo nos ensina, ela está na palavra, está em Deus, porque nós todos os dias, ao ouvirmos os jornais pela televisão, assistirmos, lermos nas mídias virtuais, nós encontramos desencontro de informações, de conclusões e de tantas coisas. Mas quando nós lemos a palavra do nosso Deus, nós observamos o quanto o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele é perfeito. Aquilo que os homens se assustam, se atemorizam, que o mundo está passando hoje, ao lermos a palavra do Senhor, nós já sabíamos há muito tempo que tudo isso aconteceria. Mas o Senhor disse: eu vou estar com vocês até a consumação dos séculos. Então o Senhor, ele vai estar conosco por todas as situações que nós enfrentarmos, pessoalmente ou o mundo, e nós estivermos aqui, o Senhor vai estar conosco, irmãos. Então a nossa vida precisa estar fundamentada em Deus e na sua palavra. Nós precisamos agradecer ao Senhor por estarmos chegando a mais um final de ano,
aonde o Senhor tem sustentado a nossa vida. Livro de Neemias, irmãos, capítulo 1, verso 1. A palavra do Senhor diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhe perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordiosos que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos aos teus olhos e os teus olhos estejam abertos para a oração que teu servo está fazendo diante de ti. Dia e noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Amém? Irmãos, este primeiro capítulo do livro de Neemias é um capítulo que faz o leitor ou o próprio Neemias cair em lágrimas. O Neemias, quando ele sabe das notícias do seu povo, ele vai chorar, ele vai se lamentar, diz a palavra do nosso Deus. Quando nós também sabemos de algumas coisas ruins, tristes, que acontecem na nossa vida, ou estão acontecendo na vida de alguém que nós amamos, o sentimento que gera em nós não é outro a não ser o sentimento de tristeza, de nos abatermos, de nos lamentarmos por tal situação. Inclusive, na Bíblia, há um livro que só fala nesse livro as lamentações. Lamentações de um profeta, lamentações de um homem chamado Jeremias, que quando estava vendo, observando a maneira que o seu povo estava vivendo, o que ele fez? Ele fez como Neemias. Ele começou a lamentar, ele começou a chorar pela atitude que o povo de Deus estava tomando diante da palavra que o Senhor havia dado a eles. Ele estava chorando, assim como Neemias também estava chorando, estava se lamentando. E aqui, irmãos, Neemias, que ele mesmo está numa condição boa, ele mesmo está numa posição privilegiada dos seus irmãos, da sua família e até mesmo dos judeus, da sua nação, do seu povo. Nós sabemos que Israel foi levado cativo para a Babilônia.
E Babilônia era uma grande potência, um grande império. E nessa altura, o rei Nabucodonosor já havia morrido. O império da Babilônia caiu no capítulo 5 de Daniel. E outros reis assumiram o poder. Os reis medos e persas. E um desses reis era o rei Artaxerxes. E assim como Deus colocou Daniel, como Deus colocou Misael, Ananias, Azarias, para assumirem cargos importantes naquele governo, para influenciarem com a sua crença, com a sua religião, com o seu costume, com o seu padrão de vida, o Senhor também preparou Neemias, este homem, para estar em uma posição privilegiada dos seus irmãos. A Bíblia nos fala que Neemias, ele se tornou o copeiro do rei Artaxerxes. Deste rei persa, ele se tornou um homem de confiança do rei. Ele vai trabalhar na casa real. Ele vai cuidar de parte das finanças do rei. Ele era um homem de tamanha confiança do rei, que o primeiro gole da taça de vinho do rei era o Neemias que tomava, experimentava para a segurança do seu rei. Neemias que cuidava também das esposas desse rei também naquela época. E ele vivia uma vida confortável, ele vivia uma vida próspera, uma vida honrada ali no palácio. Nesse tempo, Israel já havia conseguido autorização para retornar para Jerusalém, para retornar para a sua terra. Essa terra que, quando nós lembramos os ataques ferozes de Nabucodonosor, levou a grande potência de Jerusalém, levou a grandes Jerusalém, cidades ali de Israel, a sofrerem com os ataques que Nabucodonosor fez, destruindo tudo, ateando fogo, destruindo os muros, destruindo o templo, destruindo aquilo que era de valor, aquilo que havia sido construído com muito suor, com muitas batalhas, por Saul, por Davi, por Salomão e por outros reis que passaram antes do cativeiro. Esses reis que enfrentaram perigos de morte, esses reis que enfrentaram situações das mais difíceis para ter uma terra abençoada para o seu povo, mas agora essa terra foi destruída, ela está devastada, ela está saqueada. E alguns judeus que voltaram para essa terra, eles não tinham força para reconstruir a cidade. Eles não tinham êxito para levantar aquela cidade que estava derrubada, aquela cidade que estava caída, que estava entulhada, que estava, as portas haviam sido arrancadas, havia entulhos. Imagina você em uma grande obra, imagina uma casa bonita, imagina uma cidade, imagina que essa cidade é demolida, e aí só fica entulhos nessa cidade. Para reconstruí-la vai dar muito trabalho, precisa empregar muito fôlego, ânimo dobrado, para conseguir reconstruir aquilo que foi destruído. E muitas vezes as pessoas, quando precisam empregar forças para uma restauração em alguma área da nossa vida,
falta empenho, falta dedicação em remover os entulhos, em arrancar as tranqueiras, aquilo que está obstruindo de uma nova edificação. Às vezes até começam, mas no meio da caminhada param, não conseguem, abandonam a obra, abandonam o projeto, abandonam o objetivo de reconstruir e fica apenas chorando, apenas se lamentando, triste, angustiado. O entristecer, o se lamentar é coisa do ser humano, é coisa que nós fazemos quando algo de ruim acontece conosco. Não adianta você dizer para uma pessoa se alegre, se ela está numa situação de tristeza. Não adianta você dizer para essa pessoa, olha, não, fica feliz com isso, se a ocasião que ela está vivendo é uma ocasião que leva ela apenas a chorar, a se lamentar. Porque para os judeus que viram o glamour, que viram a glória que o Senhor derramou no templo, o poder que se tornou, a potência que se tornou Israel, agora uma cidade vulnerável, uma cidade que qualquer outros povos vizinhos daquela época não tinham medo, não temiam Israel, porque Israel não tinha mais aquele grande exército, Israel não tinha mais aqueles muros fortes, aquela fortaleza, as suas casas haviam sido entulhadas, não havia portões sequer na cidade. Então aquela cidade podia entrar qualquer pessoa, sendo judeu ou não sendo judeu, sendo um salteador ou um homem bom. Então não havia controle de acesso naquela cidade, porque a cidade foi destruída, a cidade foi arruinada. E Neemias, que está no palácio, ele recebe a visita do seu irmão. E quando ele recebe a visita do seu irmão, ele quer informações. Ele quer saber como está o seu povo que retornou àquela cidade. Como que eles estão vivendo. Como que eles estão no seu dia a dia. Como está a sua cidade, a grande Jerusalém. A querida Jerusalém, aonde os seus pais, os seus avós, os reis triunfaram sobre ela, tiveram vitórias maravilhosas, extraordinárias, contra os inimigos mais terríveis que atacaram Jerusalém no seu apogeu. E quando Neemias começa a ouvir o relatório do seu irmão Hanani, ele vai dizer, olha, dos nossos irmãos que voltaram para a nossa cidade, os que conseguiram voltar, os que saíram da Babilônia e estão lá, eles não estão bem. Eles estão no verso 3 em sofrimento e também em humilhação. Então, ele recebe esta palavra, este relatório, que o seu povo, os seus irmãos, sua família que retornou para lá, eles não estão bem. Eles estão vivendo uma situação difícil por conta de tudo isso que está acontecendo. Mas ele podia muito bem ouvir esta palavra e continuar a sua vida, continuar o seu dia a dia, no seu trabalho, na sua função, porque afinal de contas, Neemias estava bem. Neemias estava bem, ele estava honrado, ele tinha um cargo importante naquele reino. Não havia falta de nada para ele. Ele comia do bom e do melhor, não faltava alimento para ele, tinha
uma cama boa para ele se deitar, ele tinha um bom salário, ele era honrado pelo rei. Mas a Bíblia nos fala que ele chorou, ele se lamentou. Mas além de chorar, além de se lamentar, ele vai fazer uma coisa, ele vai orar ao Senhor. Ele vai fazer uma bela oração que está escrita nesse primeiro capítulo. Ele vai interceder ao Senhor, para que o Senhor mude a história deste seu povo. Ele vai interceder para que Deus mude a história dessa sua nação. Mas ele não somente vai interceder, mas ele vai se colocar à disposição do Senhor. Vai se colocar à disposição do Senhor para colocar a mão na massa, para ser um canal de bênçãos, para ser uma ferramenta de restauração para a sua cidade, para o seu povo, para que volte novamente a dignidade e a honra, para que Israel volte a ser reconhecida e temida por outros povos. Ele vai se posicionar, ele vai clamar, ele vai buscar ao Senhor. Às vezes, meus irmãos, nós podemos olhar para algumas coisas em nossa vida que estão em cinzas, que viraram caco, ou que sobraram apenas um caco, como aconteceu com Jó, que numa situação difícil que sobreveio sobre a sua vida, aonde Jó perdeu seus filhos, perdeu seus bens, a sua esposa o deixou, seus amigos o julgaram e também o criticaram e o abandonaram, a ponto de sobrar apenas um caco de telha para este homem se coçar as chagas que estavam podres, o seu corpo que cheirava mal, a muitos metros de distância. Se aproximasse de Jó, sentia o forte cheiro da sua pele que estava apodrecendo. Mas a Bíblia fala que o que sobrou apenas para Jó era um caco. Jó, que precisava também ter a sua vida restaurada, ele vai escrever no seu livro, no capítulo 42, a partir do verso 1, dizendo que bem sei eu, Senhor, e que nenhum dos seus pensamentos, dos seus planos podem ser frustrados. Nada pode parar o Senhor para realizar algo na nossa vida, ainda que esteja em cinzas, ainda que esteja no caco, ainda que esteja no pó, ainda que esteja em entulhos, ainda que esteja numa situação de vergonha, de humilhação, como diz o texto. Neemias vai fazer uma oração, mas uma oração que ele acredita que Deus é poderoso para levantar a sua cidade novamente, para levantar o seu povo. E conosco não é diferente, meus irmãos. Nós não podemos deixar de acreditar que algo na nossa vida que esteja hoje em uma situação difícil, que tenha desmoronado, que não tenha sobrado até mesmo muita coisa, ou até mesmo somente cinza, entulhos. Nós precisamos acreditar que o nosso Deus é um grande construtor. Ele é aquele que restaura. Ele restaura aquilo que possa haver desmoronado na nossa vida, algo que possa ter caído, algo que nós possamos olhar e dizer: meu Deus, agora como vai ser da minha vida? O povo de Israel, de volta em sua pátria, olhava para aqueles muros caídos, olhava para as suas casas entulhadas, olhava para o templo, o lugar da adoração, que havia sido quebrado, havia sido arrebentado,
Muitos deles não acreditavam que pudesse a sua cidade ser levantada novamente. Às vezes nós olhamos para algo em nossa vida e o sentimento que vem, que gera, que brota em nós, é que nós não conseguiremos mais ver este ou aquela situação em nossa vida levantado, abençoado, como foi no passado. Porque a Bíblia diz, irmãos, lá no livro do profeta Ageu, quando o povo começou a obra, começou até com ânimo para restaurar, para construir, mas chegou um tempo que eles abandonaram, porque eles não acreditavam mais que o templo pudesse ser reconstruído, que a glória do Senhor fosse derramada sobre aquele templo. Aí Deus visita o profeta Ageu e levanta ele no meio do povo e vai dizer: assim diz o Senhor dos exércitos, que assim como eu derramei a minha glória na primeira casa, eu vou derramar uma glória ainda maior nesta segunda casa. Então não desanime, coloque a mão no arado, não olhem para trás, tenham bom ânimo, se esforcem, porque eu vou abençoar vocês. Esta palavra que veio, e esta palavra que vem para nós também, meus irmãos, nesta noite, algo que está entulhado na nossa vida, algo que está parado na nossa vida, e nós não estamos colocando o devido esforço, nós não estamos empregando a devida força para reconstruir. Deus não quer que isso continue em entulhos. Deus não quer que os seus sonhos continuem entulhos, a sua família, o seu trabalho. Deus quer restaurar, Deus quer restituir, Deus quer levantar para uma glória ainda maior do que foi no passado na sua vida. Aleluia! Deus quer fazer isso em nossa vida, meus irmãos. Mas para isso acontecer, Ele precisa de um Neemias. Ele precisa de um Zorobabel. Ele precisa de um Esdras. A restauração para acontecer na nossa vida, ela vai acontecer à medida que você se posiciona e você acredita na possibilidade da restauração, na possibilidade do milagre de Deus em sua vida, em sua família. O Neemias, quando ele se lamentou e chorou, ele vai fazer esta oração. Ele vai trazer à memória as promessas de Deus para o seu povo. Ele vai trazer a palavra de Deus. E ele vai largar o seu conforto. Ele vai deixar a posição que ele está tendo de honra para um bem maior para ele e para o seu povo. Às vezes, irmãos, muitas coisas não acontecem na nossa vida porque nós estamos ocupados com tantas outras coisas. Estamos envolvidos em tantas outras coisas. Em alguma área da nossa vida está em entulho, está caída, mas nós estamos empregando força somente de um lado. Nós estamos investindo somente de um lado e esquecemos do outro lado, mas nós desejamos uma restauração. Nós desejamos que aquela situação mude, que aquele problema seja solucionado, que seja restaurado, que se levante, mas não vai se levantar de qualquer maneira, não vai se levantar sem a tua posição, o teu posicionamento, o teu empenho,
A Bíblia fala, irmãos, que Neemias, ele se entristeceu e ficou visível diante do rei Artaxerxes. E quando o rei viu que o semblante de Neemias estava triste, o rei vai perguntar para ele por que ele está triste. E ele vai dizer: ó meu rei, é porque o meu povo voltou para a nossa cidade, para a nossa querida Jerusalém. Mas eles estão em humilhação, eles estão em uma situação de derrota, de fracasso. Eu gostaria muito de ir até eles e poder ajudá-los. E o rei, meus irmãos, vai autorizar então Neemias para que ele vá para a sua terra e ajude o seu povo. Coloque também a mão na massa. Sinta também aquele problema de perto. Porque às vezes, meus irmãos, nós precisamos caminhar mais próximo das coisas, mais próximo daqueles que precisam da nossa ajuda. Não adianta você caminhar de longe, a quilômetros de distância, de alguém que você pode estar próximo e pode fazer algo para ajudá-lo. Eu posso fazer algo para ajudar esse meu filho, essa minha filha, meu esposo, minha esposa, meus netos, sobrinhos, não importa. Nós desejamos que aconteça uma restauração, que aconteça algo sobrenatural. Mas aí olhe para nós, o que nós estamos fazendo para que isso aconteça? Porque eu estou bem, comigo não está faltando nada, mas com este, com aquela, estão caminhando para uma situação difícil, ou já estão vivendo uma situação terrível. O que eu estou fazendo? Eu estou olhando de camarote as coisas piorarem, ou eu estou fazendo alguma coisa? Neemias, quando soube dessa situação, ele decidiu: eu preciso ir até lá. E não somente ir até lá, mas eu preciso colocar a minha mão na obra. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar apenas olhando. Eu não posso apenas me entristecer e se lamentar. Porque é o que muitas pessoas fazem hoje, diante de situações que acontecem na nossa vida. Choram, se lamentam. Mas o que nós fazemos para promover a restauração? O que nós estamos fazendo para mudar a situação? Às vezes, meus irmãos, não estamos fazendo absolutamente nada. Estamos parados. Porque está tudo bem com a gente. Porque não falta nada para nós. Mas enquanto existe alguém que está sofrendo, enquanto existe alguém que precisa de um Neemias, enquanto existe alguém que precisa que você e eu se levante, saia da zona de conforto, saia do comodismo, saia da mesmice, e se coloque à disposição, se coloque na brecha, e diga: Senhor, pode contar comigo, porque o que tiver que eu fazer, eu vou fazer, mas o que eu não puder fazer, Senhor, faça por mim. Mas é o que nós fazemos? Nós queremos atribuir tudo para Deus. Deus precisa cavar os entulhos. Deus precisa arrancar os entulhos. Deus precisa levantar as paredes. E o que nós estamos fazendo? Queremos o milagre, queremos a vitória, queremos a resposta de Deus, queremos o sobrenatural do Senhor. Todos nós cremos no milagre, mas a maioria dos milagres tem uma participação nossa, tem uma contribuição nossa.
tem o nosso posicionamento, as nossas atitudes. A Bíblia fala, irmãos, que Neemias deixa o palácio e ele vai seguir em direção do seu povo, porque ele não somente chorou, ele não somente lamentou, ele fez uma oração. A Bíblia não fala de outras orações de Neemias para a sua ida para Jerusalém. Ele fez uma oração. Uma oração que foi fundamental, importante, que foi um divisor de águas para ele e para o seu povo. E esta oração que ele fez chegou até Deus, que Deus com que o rei autorizasse a sua ida para Jerusalém. E ele vai. Quando ele chega lá, ele encontra da maneira que o seu irmão havia falado, entulhos, tranqueiras, tudo destruído. Mas aí o que ele vai fazer? Ele vai colocar a mão na massa. Ele vai começar um trabalho. Ele vai começar ali um projeto. Ele vai começar uma grande obra. O Senhor nesta noite vem falar conosco, nesta noite, meus irmãos, que você e eu precisa colocar a mão na massa. Não adianta ficar se lamentando pelos cantos da casa. Não adianta ficar se lamentando por amigos, familiares. Não adianta ficar se lamentando em redes sociais, WhatsApp. Precisamos colocar a mão na massa. Precisamos colocar a mão na massa para que aconteça uma grande obra na nossa vida. Para que aconteça uma grande obra na nossa casa. Porque quando nós damos o primeiro passo, meus irmãos, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, o Senhor vem e sustenta a nossa vida. Quando Neemias se colocou à disposição do Senhor para reconstruir os muros, para ajudar o seu povo, talvez, irmãos, não houvesse recurso para a compra dos materiais. É muito provável que não tinha quantia de profissional suficiente para executar aquele serviço. Não tivesse pedreiros, não tivesse pessoas para levantar aquele muro, não tivesse força, não tivesse ânimo. Mas como um homem se colocou à disposição, Deus vai enviar recursos. Deus vai fazer uma grande obra naquele lugar. Às vezes nós pensamos, mas muita gente precisa se envolver nesse projeto. Precisa muita gente se envolver nisso, naquilo outro, para acontecer aquilo na minha vida ou na minha casa. Mas na verdade o que precisa apenas é o posicionamento de um Neemias. A Bíblia não fala de 2 Neemias. A Bíblia não fala de 3 Neemias. A Bíblia não fala de 4 Neemias. A Bíblia fala de um Neemias. Um que se colocou à disposição do Senhor. Um que acreditou que a sua cidade podia ser restaurada. Meu irmão, minha irmã, às vezes você fica falando, meu esposo, olha a situação, deixa o seu esposo, seja você um Neemias, acredite na sua família, na restauração dela. Ah, mas o meu tio, minha tia, meu filho, minha filha, deixa eles. Você precisa ser um Neemias. Você precisa acreditar que aquilo que está entulhado, que aquilo que está quebrado, o Senhor vai restaurar. O Senhor vai levantar. Aquilo que hoje é uma vergonha, aquilo que hoje é uma humilhação, o Senhor vai fazer que seja motivo de honra, que seja um memorial para a glória do nosso Deus. Irmãos, a Bíblia nos fala que Neemias vai trabalhar na construção daquele muro.
Ele vai trabalhar, ele vai se colocar naqueles andaimes, ele vai começar a tirar o entulho. E todo começo não é fácil. Todo começo de um projeto, meus irmãos, não é fácil. O sábio Salomão vai dizer em um dos seus provérbios que é melhor o final das coisas do que o começo dela. Começar alguma coisa é sempre difícil. Começar um curso, começar uma obra, começar um relacionamento, começar, irmãos, tantas coisas na nossa vida. O início é muito difícil. O início é árduo, são muitos desafios. Mas à medida que você vai caminhando, à medida que você vai avançando, você começa a ver que você já não está mais no começo, você já está um bom caminho andado, as coisas já avançaram, ou você já está caminhando para o final. Quando Neemias começou aquela obra, meus irmãos, não foi fácil. Para conseguir as pessoas, para encorajar, para animar, para fazer com que elas acreditem que dava para construir, que dava para restaurar. Então ele vai com um, vai com o outro, e vai dizer para eles: vamos trabalhar, vamos pegar a mão na massa, pega as ferramentas. E quando eles começam a trabalhar naquela obra, vem as oposições de Sanbalat, Tobias, Gesem, ou pessoas que querem fazer ele parar, ele desistir daquela restauração, daquele projeto. Irmãos, na nossa caminhada, pessoas também vão se levantar para tentar fazer que a gente pare, que a gente desista dos nossos projetos, da nossa família, do nosso trabalho, daquilo que é importante para nós. Mas nós precisamos, como Neemias, não dar crédito a essas vozes, não ouvir essas vozes, mas ouvir a voz do Senhor, de colocar a mão na massa, de se aproximar do problema, de caminhar perto dele e de acreditar que essa situação vai ser mudada. Eles começam a trabalhar, irmãos, e quando eles começam a trabalhar, começa a abençoar a vida deles. Quando você começa a trabalhar em algo, meus irmãos, Deus começa também abençoando a sua vida. Às vezes nós começamos algo na nossa vida e nós imaginamos que vai ser muito difícil. Mas você começou, você acreditou. E como você acreditou, como você deu o primeiro passo, aí o Senhor vem te sustentando, aí vem o Senhor te animando, aí vem o Senhor mostrando que Ele está com você, aí vem o Senhor mostrando que Ele só precisava que você entregasse a sua vida, a sua fé a Ele. Foi isso que aconteceu, meus irmãos. Quando Neemias se lançou no Senhor, aconteceu o que a Bíblia diz, de lançar o pão sobre as águas. Aconteceu o que a Bíblia diz, de nós nos lançarmos no Senhor e acreditar que Ele trabalha pelas nossas vidas. Ele vai fazer uma obra em um tempo recorde. Ele vai levantar aqueles muros em apenas 52 dias. Às vezes nós achamos que se nós começarmos algo na nossa vida vai demorar muito tempo. Mas quanto tempo mais vai demorar, irmão, se nós não começarmos? Se nós não começarmos, não dermos início a um projeto, a algo importante na nossa vida, aí sim vai demorar. Aí sim nunca vai chegar, nunca vai acabar. Mas quando nós dermos início, não importa se a situação é difícil, não importa se tem pouco recurso, não importa se tem muito problema, o importante é que nós precisamos começar. Porque se nós começarmos, aí vem a ação de Deus.
aí vem a movimentação do Senhor. Não adianta, meus irmãos. Preste atenção. Nada vai acontecer na tua vida e nem na minha vida se você não fizer a tua parte. Não adianta você orar, você jejuar, você se espernear, você plantar bananeira, você reclamar, murmurar, não vai acontecer. Neemias saiu da onde ele estava e foi para o local, o campo de batalha. Não adianta você querer vencer uma batalha sem estar no campo de batalha, onde o inimigo está agindo, aonde o inimigo está atuando. Não adianta querer vencer de longe, sem enfrentar gigante, sem enfrentar urso, sem enfrentar leão. Não adianta querer ser um vitorioso, sem enfrentar os desafios da nossa vida. Isso não vai acontecer. Mas quando nós sairmos e irmos para o campo de batalha, colocarmos a mão na massa, aí Deus vem. O que precisa? Cura. Eu sou a cura. O que precisa de recurso financeiro? Eu sou Jeová Jiré, o Deus provedor. O que precisa vencer esta batalha? Eu sou o general de guerra, eu vou na sua frente. O que você precisa é vencer exércitos inimigos. Eu quebro espada, destruo carros no fogo, quebro o arco, corto a lança. Eu sou o Senhor teu Deus. Mas para isso, nós precisamos dar o primeiro passo. Aonde é o campo de batalha da sua vida? Você sabe. Você sabe onde é o campo de batalha. Eu sei aonde é o campo de batalha da minha vida. Eu não vou vencer longe. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Tem muita gente que está na zona de conforto. Está vendo o negócio desmoronado, arruinado. E o que está fazendo? Nada. E às vezes a gente espera que as coisas mudem. Não vão mudar, irmãos. 3 restaurações aconteceram em Israel. A dos muros, através de Neemias. A restauração da liturgia do culto, da adoração, por Esdras. O templo, a reforma do templo, a restauração do templo, Zorobabel. Cada um teve um papel importante em uma restauração. Outras pessoas se envolveram, mas teve pessoas-chave. Você precisa ser uma pessoa-chave da sua família. Você precisa ser uma pessoa-chave lá no seu trabalho. Você precisa ser uma pessoa-chave lá na sua casa, que vai abrir aquilo que está trancado, aquilo que está retido. Isaías 45. Eu, Senhor, te darei tesouros escondidos e riquezas encobertas. Tem muitas coisas que o inimigo escondeu. Tem muitas coisas que o inimigo ocultou de nós. Por quê? Porque nós não enfrentamos. Porque nós não lutamos. Porque nós não colocamos a nossa mão no arado. Nós não empregamos força. Mas quando nós fazemos isso, Deus começa a se revelar. Deus começa a mostrar para nós tudo que era nosso e que o inimigo havia tomado. O inimigo havia tomado Israel. Mas Israel era de quem? Era do povo de Deus. Quando Neemias, Zorobabel e Esdras diz: não, nós vamos restaurar, porque lá é nosso. Eu não aceito que o inimigo destrua aquilo que Deus deu para nós. Você, minha irmã, meu irmão, você que está aqui, você que está na sua casa, não aceite que o diabo destrua, que o diabo arrebente, que o diabo roube aquilo que Deus entregou para você. Vá à luta. Não entregue de mão beijada. Enfrente esse inimigo.
Eu quero orar com você nesta noite. Se coloque em pé. Feche teus olhos nesta noite, em nome de Jesus. Feche teus olhos nesta noite. Aonde é o campo de batalha da sua vida? Aonde é a área que precisa ser restaurada? Aquilo que está em cinzas, aquilo que se desmoronou, foi arruinado, arrebentado. Talvez o inimigo apareceu em palavras no seu ouvido e disse que isso não seria restaurado, que não há mais possibilidade para o restabelecimento disso, daquilo outro, a restauração, o milagre, a salvação, a libertação. Mas o Senhor nesta noite, por esta palavra, vem convocar Neemias de Deus. O Senhor vem convocar você como Neemias, para que você se levante nesta causa, para que você se levante diante desta situação, não fique parado, para que você saia da zona de conforto. Neemias saiu da zona de conforto, do conforto do palácio. Neemias orou, Neemias vai jejuar, Neemias vai fazer um sacrifício, vai buscar ao Senhor, porque ele acredita, ele sabe que o Senhor vai restaurar aquela cidade, vai levantar aqueles muros. Meu irmão, minha irmã, creia que o Senhor vai te levantar nesta terra como uma mulher abençoada, que o Senhor vai te levantar nesta terra como uma mulher honrada, abençoada, próspera, feliz. Deus vai levantar o teu esposo como um músico, como um obreiro, vai levantar o teu esposo como um servo do Senhor, assim como ele levantou aqueles muros. Ele vai levantar o teu filho, ele vai levantar a tua filha, para ser um adorador, para ser uma adoradora. Ele vai tirar do buraco, ele vai tirar da ruína, ele vai trazer. Mas para isso, se levante também. Acredite na palavra do Senhor. Não fique apenas de longe, não fique apenas lamentando, duvidando, murmurando. Mas creia no Senhor, creia na sua palavra, creia no Deus que pega das cinzas e faz tudo novo. Creia no Deus que o profeta Jeremias nos diz no capítulo 8 do seu livro, que o Senhor é o oleiro e nós somos o vaso, nós somos o barro em suas mãos, e o oleiro está trabalhando naquele barro, o oleiro está trabalhando ali, e de repente aquele vaso se desfaz, aquele vaso se desmorona, aquele vaso se quebra, e alguém pensa: olha, agora esse vaso não presta mais, esse vaso não serve mais para nada. Alguém podia pensar que Israel não servia mais para nada, não seria mais uma grande nação, uma grande potência. Então o Senhor fala para Jeremias: eu pego este barro, esse vaso que se desmoronou, e eu começo a fazê-lo novamente, eu começo a moldar novamente, eu restauro as coisas, eu faço novas coisas em sua vida, eu faço novas coisas na sua casa, na sua família, e faço de uma maneira ainda melhor e maior na sua vida. Mas para isso você precisa
acreditar, você precisa se levantar na fé deste homem chamado Neemias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré que nós oramos nesta noite, Senhor. Oramos por restauração. Oramos, meu Deus querido, para que esta pessoa saia desta zona de conforto. Oramos para que esta pessoa creia, Senhor, que Tu és um Deus de milagres. Oramos para que esta pessoa, Senhor, não duvide em seu coração e que não fique apenas de longe, Senhor, se lamentando e chorando, mas que esta pessoa nesta noite, Senhor, se aproxime, meu Deus, da onde o inimigo atacou, aonde o inimigo, Senhor, bombardeou, e como Neemias, coloque as mãos, meu Deus, nesta obra, e diga: eu vou ver esta obra restaurada, eu vou ver a minha família restaurada, eu vou ver a minha vida restaurada, eu vou ver a vida do meu filho, do meu esposo, da minha esposa restaurada, eu vou ver o milagre de Deus na minha vida. Não importa aqueles que vão se levantar contra, mas eu acredito no milagre do Senhor na minha vida. Oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo de Deus, eu te peço nesta noite, que o Senhor venha com força, que o Senhor venha com tua graça, que o Senhor venha com estratégias, que o Senhor venha com uma inteligência, meu Deus, espiritual, para enfrentar, Senhor, para lutar, meu Deus querido, contra esta situação. Meu Deus, se aquilo que era vergonha para esta família, humilhação para este lar, para esta mulher, para este homem, meu Deus, que o Senhor venha coroá-lo com a dupla honra do Senhor, com a dupla honra do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu ministro, Senhor, nesta noite sobre a igreja do Senhor. Esta igreja não é minha, esta igreja é tua, Senhor. Foi o Senhor que morreu por ela, foi o Senhor que derramou o seu sangue por ela, que deu a vida por nós. Meu Deus, eu ministro sobre ela, no teu santo nome, e rogo a ti, Senhor, que as bênçãos do Senhor venham sobre todos, que a restauração aconteça. Meu Deus, aquilo que estava em cinza, em cacos, aquilo que havia, Senhor, tranqueiras obstruindo, Senhor, tira nesta noite tudo que está obstruindo, Senhor, o caminho do teu filho. Tira, Senhor, nesta noite tudo que está obstruindo o caminho da tua filha. Tira, Senhor, nesta noite tudo, Senhor, que se levantou, meu Deus querido, todo espírito de Sanbalate, de Tobias, Gesem, meu Deus, em nome de Jesus, coloca por terra, Senhor, que o Senhor venha encorajar, fortalecer, em nome de Jesus, em nome de Jesus, e que em tempo, Senhor, em um tempo recorde, em um tempo sobrenatural, haja uma mudança de sorte na vida desta mulher, haja uma mudança de sorte na vida deste homem. 52 dias foram, Senhor, capazes de fazer uma grande obra. Eu não sei se vai ser em uma semana, 2 semanas, 3, um mês, ou em 52 dias, mas uma coisa eu sei, que vai acontecer algo sobrenatural na vida de pessoas desta igreja. Vai acontecer coisas extraordinárias, pelo posicionamento, pelo enfrentamento desse inimigo.
pois o Senhor vai na tua frente nesta noite. Não temas, eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Amém e amém, Jesus. Amém, meus irmãos. Receba esta palavra em teu coração. Neemias significa o Senhor consola. O Senhor vem consolando a vida de pessoas nesta noite, consolando com esta palavra e dizendo para você: vá, saia da zona de conforto, coloque a mão na obra e você verá o que eu, Senhor, vou fazer a teu respeito. Deus disse para Josafá: vá, vá com os levitas, vai na frente, porque a cada passo que você dá, eu dou muitos outros passos na tua frente. A cada passo de fé que você dá, o Senhor vai trabalhando, o Senhor vai restaurando, o Senhor vai fazendo milagre. Amém, meus irmãos? Creia nesta palavra em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar nesta noite. Que esta palavra venha te levantar nesta noite para uma grande obra, para uma grande conquista. Uma oração, meus irmãos. Às vezes nós fazemos tantas orações, muitas orações, mas foi uma oração, a ação de Deus e a atitude do homem de Deus. Você já orou? Eu não sei para quem, mas Deus manda dizer nesta noite: você já orou, Deus já agiu, agora falta a tua posição, falta você colocar agora a mão na obra, senão nada vai acontecer. Amém? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amanhã, segunda-feira, nós temos oração às 20 horas através do nosso aplicativo, né? Uma reunião virtual que nós temos em nosso lar, e tem sido muito bom também, muito abençoadora para todos nós. Quarta-feira estamos aqui de volta, irmãos. Quarta-feira, culto da vitória, gente. Vamos orar, vamos clamar a Deus, não deixar de vir na casa do Senhor, não, irmãos. Com chuva, sem chuva, com pandemia, sem pandemia, vamos aproveitar enquanto podemos estar na casa de Deus. A Bíblia diz que vai ter um tempo, irmãos. Escute, parece que não vai chegar, né? Tem coisas que nós lemos na Bíblia, mas assim, parece que está muito distante. E às vezes está muito próximo disso acontecer. A Bíblia nos fala que vai chegar um tempo que o povo vai ter sede. Vai ser de água não, irmãos. Vai ser sede da palavra. Não vai ter mais essa liberdade. Não vai ter mais a casa do Senhor. E aí, aqueles que puderam se encher vão estar cheios. Aqueles que estavam secos vão continuar secos. Então, às vezes, a gente ouve pregações de uns irmãos que já estão no Senhor, já dormem no Senhor. Olha, vai vir pestes, sinais, sol, na lua, terremotos. O amor vai se esfriar. Essas coisas há 50 anos atrás era coisa que a gente pensava, meu Deus, em que época isso vai acontecer? Nessa época nós estamos vivendo. As coisas têm se multiplicado. Então, irmãos, quanto mais pudermos estarmos na casa de Deus, melhor vai ser para todos nós estarmos na presença do Senhor. Por isso o salmista diz: melhor é um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Às vezes cansado,
mas na casa de Deus. Triste, mas na casa do Senhor. Feliz, mas na casa do Senhor. Com dinheiro, na casa do Senhor. Sem dinheiro, na casa de Deus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida. Estenda as suas mãos. Que o grande amor de Deus o Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces e ricas consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco não somente hoje, mas todos sempre. Todos digam. Levanta a sua mão mais alto que você puder, balança ela bem forte e diga. Mais uma vez. Deus te abençoe, volte em paz para a tua casa em nome de Jesus.